Eu convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias comigo. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo, amigo, o jovem Timóteo, no capítulo 3, e nós leremos do versículo 14 ao versículo 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Eu gostaria de ler novamente, porque a tecnologia às vezes nos trai. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Pai, estamos agora diante da Tua palavra e pedimos a direção do Teu Espírito, a Tua bênção, por graça, por misericórdia, por amor e com poder, para que o Senhor possa aplicá-la de acordo com a Sua soberana vontade ao coração de cada um de nós, segundo a necessidade também de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Honrar a Deus. Queridos, a escolha do nome de um filho hoje em dia, especialmente no Ocidente, atende mais a considerações estéticas, gráficas e sonoras do que simbólicas. Às vezes se procura homenagear um familiar ou algum personagem especial ao dar nome a um filho. E é claro também que sempre se dá uma checada na passagem no significado ou na história para não se cometer nenhum Baal, Belial, Acabe, Nero, Nabucodonosor, Jezabel, Hitler, Stalin ou outras barbaridades. Quando nasceu João, que se tornou batista devido ao ministério que exercera de batizar pessoas, quiseram dar-lhe ali o nome de Zacarias, como seu pai, mas havia sobre João, de antemão, uma profecia. O anjo que o anunciou disse ao seu pai que ele deveria se chamar João, que significa Deus é gracioso. E ele nascera com a missão de abrir ou preparar o caminho para a graça de Deus em sua manifestação maior, que é Jesus Cristo, o próprio Deus feito gente. O nome Timóteo, do destinatário desta carta paulina e também do nosso neto, significa aquele que honra a Deus. Timóteo, aquele que honra a Deus. Esse é um caso clássico em que o significado vence a estética. Timóteo era um jovem cristão, pastor na cidade de Listra, localizada na região da Galácia, atual território da Turquia. Sua mãe Eunice era uma judia convertida ao cristianismo, bem como a sua avó Lóide. Seu pai era grego. E tais influências culturais e espirituais moldaram a personalidade de Timóteo,
desde cedo. O encontro entre Timóteo e Paulo ocorrera durante a primeira viagem missionária do apóstolo, quando este visitou Listra e pregou o evangelho ali, e muitas pessoas foram convertidas a Cristo. Timóteo adquirira uma boa reputação entre os cristãos da região, e Paulo, impressionado com sua fé, com seu caráter, decidiu convidá-lo para se juntar a ele e Silas em sua jornada e sua tarefa missionária. Depois, o mesmo Paulo, juntamente com o presbitério, o ordenou pastor, pela imposição de mãos. Nesta que foi a segunda carta a Timóteo e provavelmente a última das epístolas paulinas, escrita durante a sua segunda prisão em Roma, quando percebia que seu julgamento se encaminhava para uma provável condenação à morte, Paulo o adverte solenemente que continuasse o seu ministério pautado nos passos de Jesus, apesar de todos os obstáculos e riscos que isso pudesse acarretar. Aquele era um tempo de perseguições, sofrimentos e apostasia. Em outras palavras, o apóstolo exorta Timóteo a que fosse de fato Timóteo, aquele que honra a Deus. Honrar a alguém é dar a ele o que lhe é de direito. Não se honra a alguém colocando-o num lugar que não é o seu, e nem retirando-o do lugar que lhe pertence. Ou será exposto ao ridículo no primeiro caso, ou estará sendo usado, abusado, lesado em sua dignidade no segundo. Só há um meio, meus queridos irmãos, de honrar a Deus, adorando-o como Deus, Criador, Senhor do universo, e rendendo-se a Ele e a sua palavra em humilde obediência, mediante o caminho por Ele mesmo estabelecido, que é Cristo, seu Filho unigênito. É de fato impossível honrar a Deus sem seguir a Jesus. Não é possível honrar a Deus sem seguir a Jesus. Portanto, só se honra a Deus em Cristo. Não há outra possibilidade. E ao honrá-lo em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o ser humano se humaniza e se torna de fato humano conforme o seu projeto original, imagem do Criador. O refrão, tu, porém, que se repete no capítulo, implica uma guinada em um assunto por uma preposição adversativa e um pronome. É a inversão de uma questão posta, um contraste. No contexto imediatamente anterior, Paulo vem mencionando comportamentos perversos pautados na lógica mundana, e então interrompe o seu pensamento, a sua linha de pensamento com a exortação, tu, porém. Paulo está dizendo, você, entretanto, deve agir diferente. Isso implica dizer, você não, Timóteo. Muitos agem desta ou daquela forma, mas você não. Quem honra a Deus não pode proceder destas maneiras. Quem quer honrar a Deus não pode se guiar pelo pensamento da maioria. O apóstolo está dizendo ao seu discípulo. Não pode se guiar pelo pensamento da moda. Portanto, queridos, honrar a Deus é viver na perspectiva e na lógica de Deus, amando sua palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Paulo havia discipulado a Timóteo nas Escrituras, mas reconhecia que Timóteo possuía outras influências fundamentais que antecedendo o próprio apóstolo. Para honrar a Deus, meus queridos irmãos, é importante ter boas influências e selecioná-las. Mais do que qualquer outra era, estamos hoje todos expostos a muitas influências. Influenciar e sofrer influências é natural, mas o nosso tempo ampliou este fenômeno humano a um nível jamais pensado. Nunca houve tantos mestres e tantos influenciadores disponíveis ao mesmo tempo e ao alcance das mãos, em qualquer assunto e em qualquer lugar.
Há até quem queira regular as mídias para preservar o monopólio da influência. Fato é que as melhores e piores ideias estão ao alcance de todos de forma aparentemente irreversível. Qualquer pessoa pode ser um influenciador ou influencer, palavra da moda. Todos querem influenciar ou seguir o influenciador mais famoso. Então, saber escolher quem vai nos influenciar se tornou uma tarefa difícil, porém urgente. Quem escolhemos como mestres ou influenciadores? A quem iremos seguir? Quem vai ser ou tem sido os influenciadores dos nossos filhos e netos? Paulo havia ensinado Timóteo a andar com Deus e servi-lo seguindo a Cristo. Ele era o discipulador de Timóteo, mas tinha a humildade para reconhecer que antes dele, Timóteo tivera mãe que o discipulou desde a mais tenra infância nas sagradas letras. O coração de Timóteo era terra fértil para o evangelho, porque desde cedo recebera de sua mãe Eunice, que também havia recebido de sua avó Lóide, o ensino da palavra de Deus. A primeira influência de Timóteo foi em casa. Por isso, Timóteo soube selecionar suas futuras influências e elegeu ninguém menos que o apóstolo Paulo como seu mestre e discipulador. Quem está seguindo a Jesus não se encanta, nem segue quem segue em outra direção. É importante isso, irmãos. Hoje, numa época em que as imagens, as vozes querem nos seduzir a todo tempo, e há miríades de seguidores de tudo e de tanta gente o tempo todo, é bom lembrar que quem está seguindo a Jesus não se encanta e nem segue quem segue em outra direção. Paulo não se constrangia em dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sigam-me porque estou seguindo a Jesus. Quantas vezes alguém nos pergunta um endereço e dizemos: me siga porque eu estou indo para lá. E essa é a essência do discipulado e da influência cristã. A influência de cristãos bíblicos sobre outros eleitos de Deus ainda espalhados pelo mundo. Mas que impressionante e que bonito ver a grandeza de espírito de Paulo em reconhecer que o seu discípulo Timóteo não tinha iniciado com ele. E era característica de Paulo reconhecer outros ministérios que corroboravam o seu. Ele disse aos coríntios: eu plantei, apóstolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E então reverencia a influência materna em Timóteo. Jamais devemos desprezar a nossa casa, bem como os nossos primeiros professores da escola bíblica dominical. Eu ainda me lembro da minha professorinha, a jovem Deise Machado Caires, na escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana da Vila Maria. Timóteo é exortado a permanecer na palavra. Ao contrário do espírito de qualquer época e de qualquer sistema que se levante contra a palavra de Deus, aquele que honra o Senhor permanece em sua palavra. E permanece porque ama. Quem honra a Deus ama a sua palavra e não abre mão dela por nenhuma ideia nova ou velha. O autor do Salmo 119, um salmo em que todos os versículos mencionam a palavra e exaltam a palavra, com exceção de 2 ou 3. Ele tinha, com toda certeza, a palavra de Deus na mente, dado a exaltação que faz dela em seus 176 versos, divididos em 22 seções e organizado como acróstico baseado no alfabeto hebraico. E apesar de conhecer a palavra tão bem intelectualmente, ele diz: escondi a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Ele não apenas sabia a palavra, mas a amava. Porque na hora de agir nós somos guiados bem mais pelo que amamos do que pelo que pensamos. Pelo que sabemos ou pelo que pensamos que sabemos.
Nem todos os crentes tiveram o privilégio de receber na primeira infância dos pais ou pessoas próximas em suas primeiras influências o ensino da palavra. E muitos que tiveram este privilégio vivem ainda hoje longe do Senhor, embora haja ali uma preciosa semente plantada. Entretanto, independentemente de como a palavra de Deus tenha chegado a alguém, o que fará toda a diferença em sua vida é a permanência nela, em amor e obediência. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. O termo utilizado é theopneustos. Ele estava se referindo à Bíblia, a palavra escrita, tanto o Velho Testamento, que já estava disponível, quanto aquela parte que estava em plena formação, sendo ele mesmo, Paulo, um instrumento de sua construção. Toda a Escritura, diz Paulo, é inspirada e útil porque inspirada e não o contrário. É importante prestarmos atenção nisso. A Bíblia não é inspirada por ser útil. Eu não posso escolher como inspirada a parte que me é útil. Muitos, infelizmente, agem assim. Isso faria de mim mesmo o meu próprio guia e colocaria a palavra de Deus na categoria de utilitários. Seria como dizer: é útil para mim, então é inspirada. Mas a palavra de Deus é útil para nos conduzir a Ele exatamente por ser inspirada por Ele. Porque creio na sua inspiração, ela se torna útil de fato para mim. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justa justiça de Deus. Paulo diz a Timóteo que o ensino da palavra o tornou sábio para a salvação que é pela fé. A salvação é pela fé e a fé é dom de Deus. Mas a palavra, que também é dom ou dádiva de Deus, torna sábio o coração tanto para receber a pregação da fé, quanto para viver na fé, uma vida que honra a Deus. Infelizmente, apesar de salvos pela fé em Cristo, muitas vezes nos falta sabedoria para viver na fé. Não basta prestar culto ou servir a Deus na igreja ou ser salvo. Deus tem propósito maior para aquele que crê, e esse propósito é que ele esteja preparado para toda boa obra, servindo ao seu reino no mundo. Isto é possível somente pela permanência e obediência à sua palavra. A palavra torna homens e mulheres de Deus perfeitos, ou prontos, que é o sentido desta expressão bíblica, maduros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Isso é honrar a Deus. Isso é ser Timóteo no mundo. É viver na perspectiva e na lógica de Deus. É romper com a lógica secular que nos rodeia e que se impõe todos os dias a nós, das mais diversas maneiras, permanecendo na palavra e vivendo na perspectiva e na lógica de Deus, amando a verdade de Deus. Quem permanece na palavra de Deus, permanece na verdade, porque a sua palavra é verdade, como disse Jesus na sua famosa oração sacerdotal. O nosso tempo tem abandonado o nobre esforço da filosofia antiga, que se empenhava em buscar a verdade onde ela estivesse, sem compromissos outros que não fosse a própria verdade, pela atual engenharia social dos fabricantes de verdades utópicas, segundo delírios românticos. A filosofia quer saber o que é e onde está a verdade, enquanto que as ideologias determinam precocemente o que é a verdade e espremem e torcem a realidade de forma que caiba no seu projeto. A verdade sempre teve na história compradores e vendedores. Os compradores da verdade são aqueles que abrem mão de vantagens pessoais em troca da verdade. E os vendedores são aqueles que abrem mão da verdade em troca de vantagens. Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento, diz o sábio de Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Quem ama a verdade equaciona a vida em Deus e na sua palavra. Ele sabe que justiça verdadeira é justiça de Deus, que é o único justo,
E verdade verdadeira é verdade de Deus, que é a própria verdade, porque Ele criou todo o universo. Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem, a menos que reconheça a precariedade de suas convicções e de suas verdades e se sujeite à verdade final de Deus, é mentiroso. Honrar a Deus, ser Timóteo no mundo, é não ter compromissos com o erro, é não ter compromissos com meias verdades, é não ter compromissos com verdades fabricadas que tentam enquadrar a realidade dentro dela, ou ideologias mundanas. É amar a verdade verdadeira mesmo quando ela nos confronta ou incomoda, e especialmente nesses casos. Ou venha de onde não esperamos. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, cidade inexpressiva do Oriente, mas de lá foi que veio o Filho de Deus, o nosso Salvador. Quando a verdade confronta, quando a verdade nos humilha e incomoda, honrar a Deus é se humilhar perante ela, sempre lastreada na sua palavra escrita. Honrar a Deus é viver na perspectiva e na lógica de Deus e, sobretudo, seguir de coração a Jesus Cristo, seu Filho. Por não crerem que eu sou quem eu sou, vocês permanecem em pecado, disse Jesus aos religiosos de seu tempo. Porque, embora conhecessem as Escrituras, não conseguiam conhecê-lo em suas páginas, porque estavam cegos espiritualmente. Timóteo honrava a Deus com seu estilo de vida e suas atitudes, mas tanto uma quanto a outra eram frutos de uma fé autêntica, sem fingimento. Os versos 4 e 5 do capítulo 1 afirmam: lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para me encher de alegria, porque trago à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e tenho certeza de que também em ti. Nesses versos, Paulo lembra com saudade o amor e a fé não fingida de Timóteo e confessa o desejo de vê-lo para ter um pouco mais de alegria em meio às dificuldades da missão. E com que objetividade e ousadia Paulo afiança a fé de Timóteo. É tão difícil fazer isso, afiançar a fé de alguém e dizer: eu tenho certeza da sua fé, e tenho certeza de que ela é autêntica, eu tenho certeza de que a sua fé não é fingida, e Paulo o fazia. Ele afirma que Timóteo tinha uma fé honesta, real, sem fingimento, e Paulo a esta altura já presenciara pessoas que pregavam com segundas intenções, experimentara abandono por parte de companheiros que desanimaram pelas dificuldades, se envergonharam do nome de Cristo e das prisões de Paulo, colocando em dúvida a genuinidade de seu chamado, preferindo o conforto do mundo às agruras da missão. Mas ele havia discipulado pessoalmente a Timóteo, a quem considerava um filho na fé, e tinha a convicção e ousadia e a coragem de dizer: eu me recordo das tuas lágrimas de amor pela causa de Cristo e de tua fé não fingida. E isso aumenta a minha vontade de te ver. Paulo tinha certeza de que Timóteo era um jovem crente, de que sua fé era autêntica. Como poderia Paulo afirmar isso? No livro de Atos, Lucas, o seu autor, informa que todos davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Timóteo não amava apenas de boca por palavras vazias, como adverte João, nem cria apenas de palavras, como adverte Tiago. Mostrava o seu amor e a sua fé por meio de um digno proceder, como recomenda Pedro. E Paulo podia afirmar: suas lágrimas e sua fé não fingida me enchem de desejo de ainda te ver antes de ser derramado como sacrifício ao Senhor, porque assim Paulo se referia ao seu próximo martírio. Semelhantemente, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: recordar-se, e que mencionava com gratidão em oração
a operosidade da fé daqueles irmãos que acompanhavam um amor abnegado e uma esperança indemovível, e isso, segundo o apóstolo, lhe dava convicção da eleição deles. Ser eleito de Deus não é um salvo-conduto para se viver como bem entender, mas é convocação a viver no mundo como embaixador do céu. Isso honra a Deus. Jesus diz no Sermão do Monte: assim brilha a tua luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e honrem e glorifiquem a teu Pai que está nos céus. Paulo se refere à fé de Timóteo como tendo habitado primeiro em sua avó, depois em sua mãe, que lhe ensinou desde cedo as sagradas letras. Mesmo antes de Cristo ter sido revelado a estas mulheres, elas professaram uma fé firme no Messias vindouro e nas promessas de Deus. Assim como muitos que morreram crendo nas promessas de Deus. A fé daquelas mulheres fora dada por Deus, fé na palavra de Deus que as fez identificar imediatamente Cristo no testemunho dos apóstolos. De maneira que ouviram a palavra e logo creram. A fé genuína, dada pelo próprio Deus, direciona ao seu Filho Jesus e operada pelo Espírito Santo no coração, gera uma vida que honra ao Senhor, gera muitos Timóteos, cheios de amor à palavra, à verdade e a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem todo aquele que foi escolhido por Ele deseja seguir. Vamos orar, irmãos, curvemos as nossas cabeças. Senhor, de fato, nós queremos te seguir. Confessamos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de segui-lo como devemos. Mas nós ousamos fazê-lo por causa do teu chamado, que nos constrange e nos deixa sem outra alternativa. E por causa da tua graça, que nos recebe, e a tua misericórdia que nos perdoa. Nós queremos ser seus seguidores, ó Deus, que nada nesse mundo possa nos seduzir mais do que a sua palavra, além da sua verdade, e nós possamos seguir exclusivamente a Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador. E só andemos na direção em que Ele anda e com quem anda nesta mesma direção. E assim possamos viver para a sua glória, para o seu louvor, para honrar ao Senhor e para ter uma vida repleta de sentido, repleta de significado e também de alegria, até o dia em que o Senhor nos chamar. Oramos em nome de Jesus. Amém.